E agora entramos. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje com mais uma live e um tema de extrema relevância para o contexto que estamos vivendo, né? Que é a questão de um olhar sobre o cristianismo na atualidade. E convidamos a professora Ana Paula. Ana Paula, ela é bacharel em teologia e vai estar dando uma contribuição para a nossa página sobre esse tema que é de muita relevância. Olá, Ana Paula, tudo bem contigo? Boa noite, professor Antônio. Tudo bem? Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento. Tudo bem? E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha caminhada, um pouco daquilo que eu tive a oportunidade de aprender e vivenciar e compartilhar em alguns anos de vida já. Olá, então, Ana Paula, toda vez que a gente sempre faz uma pergunta para quem está vindo aqui na nossa página pela primeira vez. E aí eu lhe pergunto, Ana Paula, quem tem medo da história? Quem tem medo da história? Bom, imagino eu que quem tem medo da história são as pessoas que hoje negam, talvez, parte da história, né? E que, de repente, querem, talvez, inventar algumas coisas, não numa perspectiva tão humanista e, diria eu, também tão cristã. Então, penso que essas pessoas que negam os acontecimentos, negam os fatos, negam, sobretudo, o amor à vida, o amor à coletividade, o amor ao planeta, são pessoas que têm medo da história, que têm medo de olhar para trás, de olhar para os erros que já foram cometidos e aprender com eles, e também de olhar para os acertos que foram feitos ao longo da história, com tantas lutas, com tanta coletividade, com tanta busca por justiça e solidariedade. Eu acredito que as pessoas que não gostam de justiça, de solidariedade, de luta por causas humanitárias, têm medo da história. Obrigado pela resposta. E, bom, hoje é a questão do nosso tema. A primeira pergunta que eu lhe faço, professora, é assim, ó. Ao longo do processo histórico, as religiões, elas sempre se fizeram presentes, caminhou lado a lado. Acredito que não tenha, na história da humanidade, agrupamentos sociais que não tenha sido, de alguma forma, influenciado pelas religiões, pela fé, por Deus e por seus profetas. Mas eu lhe pergunto, assim, nesse tempo que a gente está vivendo, no século XXI, um tempo extremamente acelerado, e agora de pandemia, de confinamento, na sua opinião, qual é a importância que se tem da fé, dessa ligação com Deus, com Jesus, no caso, quem é cristão, né? Qual é a importância e como isso se dá na prática, esta ligação com Deus, essa ligação com Jesus? Como você falou, Antônio, a espiritualidade, a religiosidade, a busca por um ser transcendente, por algo maior, a fé acompanha a história da humanidade, né? De fato, pelas pesquisas históricas e também antropológicas, não identificou-se, segundo o que trazem os historiadores, nenhum povo sem uma religiosidade, sem uma busca, sem uma expressão. Então, nós olhamos e percebemos que a espiritualidade, essa dimensão de busca por sentido, por algo mais, por superar talvez apenas as dimensões de acasos e coincidências, ela é inerente a cada um e cada uma de nós. E se expressa das mais diferentes formas, e aí nós vamos ver as diferentes religiões que foram constituídas ao longo da história,
os outros diferentes grupos que não são chamados de religiões históricas, mas que têm uma busca, que expressam essa busca e vão formando-se, agrupando-se por afinidades. E neste tempo que nós vivemos, a espiritualidade, eu vejo às vezes que nós temos que ter um cuidado para, inclusive, não deturparmos o termo espiritualidade, porque daqui a pouco tudo se torna espiritualidade, né? Qualquer coisa, as pessoas vão dizendo, espiritualidade daqui, espiritualidade dali, e pode-se até chegar a um momento de esvaziamento do termo espiritualidade, né? Que é esta busca por espírito, por algo maior. E, nesse sentido, nos nossos tempos, percebe-se como as pessoas buscam dimensões de sentido em suas vidas, né? E nós vínhamos num tempo onde era impossível nós pararmos, ou quase impossível nós pararmos, aquela loucura, aquela correria desenfreada, e nos tempos em que tínhamos para pararmos, muitas vezes estavam muito dedicados às redes sociais. E com isso eu não estou aqui criminalizando redes sociais, não é isso, mas sempre muito ligados, estávamos sempre muito conectados com o mundo por meio da internet, por meio das redes que nós temos acesso na atualidade. E isso provocando, talvez, uma grande sede, uma grande busca em cada um e cada uma de nós, que nem sempre era, digamos assim, contemplada neste meio, né? Então, dentro disso, também muitas pessoas, inclusive com o auxílio das redes sociais, encontraram-se com grupos de espiritualidade, e se hoje nós formos olhar YouTube, Facebook, Instagram, existem até muitas receitas de espiritualidade, digamos assim, de pessoas que vêm dizer, não, nós vamos fazer por aqui, vamos fazer por ali, isso é o certo, isso não é o certo, ou senão, o melhor é como cada um de nós se sente melhor, também é algo que está muito presente nas redes, com muitas pessoas falando, e com isso eu não estou aqui criminalizando, nada contra quem está utilizando esses espaços para falar sobre, mas ao mesmo tempo com muitas buscas, com muitas falas, e de repente com algumas pessoas sempre nessa busca desenfreada, porém sem tirar um espaço para si mesmo, para cultivar a sua espiritualidade. E hoje nós vivemos um tempo onde a espiritualidade ela está dentro de uma perspectiva muito mais individual, muito mais individualizada. Então, nós temos as orientações de meditação, as orientações de leitura, mas muito visando o desenvolvimento do eu. Então, do eu interior, alguns falam, né? Então, a espiritualidade muito trazida para este lado, com esta face, né? E neste período de quarentena, quando estamos isolados, de repente, de uma hora para outra, parou tudo, né? Às vezes nós brincávamos, tomara que tivéssemos 4 ou 5 ou 6 meses de férias, especialmente com as crianças, eles traziam isso, tomara que seja sempre férias, ou sempre final de semana, mas de repente, em 2 ou 3 semanas, nós nos vimos nessa situação. Não, o melhor para cada um e cada uma de nós, o melhor para todos, para o coletivo, é cada um ficar em casa neste momento. E aí ocorreu, com certeza, uma mudança de paradigma gigantesca nas nossas vidas. E muitas pessoas, né, muitos de nós, não estamos falando de outros, acabaram tendo que se voltar mais para si. Poxa, agora eu não passo mais 8 horas no trabalho, 2 horas no shopping, 3 horas na rua. Agora sou eu e eu, ou eu e minha família, eu e os meus outros que estão dentro de casa aqui 24 horas por dia. E nesse sentido, eu acredito que a espiritualidade, seja ela, né, da forma como ela for expressada ou buscada, ela tem uma grande capacidade também de nos harmonizar. Eu vejo muito nesta perspectiva, né? De nós conseguirmos nos integrarmos e entendermos que as coisas são como elas são. Nesse sentido, tem a espiritualidade que vem pelo budismo também. Nós não temos que ficar brigando contra os acontecimentos, contra os fatos.
as coisas simplesmente acontecem. E aí o grande desafio é nós olharmos para isto e, opa, o que eu posso fazer de melhor neste momento para viver melhor este tempo, para que eu possa viver com mais tranquilidade, mais harmonia este período. E acredito eu que a espiritualidade, seja ela por leitura, por meditação, por oração, independente da tradição religiosa, tem uma grande contribuição para que possamos passar por este período que é de desafio. Mas tem uma coisa, professor, que um pouco eu fico preocupada, e isso é algo muito da minha pessoa, que podemos também ter um risco de olharmos para a espiritualidade apenas numa perspectiva individualista, né? E eu acredito que a espiritualidade, especialmente a espiritualidade cristã, ela nos desafia a sairmos de nós, né? A olharmos para o outro, a olharmos para as necessidades do outro. E nesse sentido, antes de começar a quarentena, eu conversava em algumas aulas com os adolescentes e nós conversávamos, poxa, eu me preocupar com o meu bem-estar, agora com a minha saúde, é eu estar me preocupando com o bem-estar do outro. E eu me preocupar com o bem-estar do outro, da outra pessoa, é eu estar me preocupando também com o meu próprio bem-estar. Que eu digo agora, porque se um de nós está contaminado, nós estaremos sendo vetores de transmissão. Se outras pessoas que se aproximam de nós estiverem contaminadas, vão nos trazer o Covid. Então, nós conversávamos muito nesta perspectiva da espiritualidade que nos leva a sairmos de nós mesmos e nos preocuparmos bastante com quem está ao nosso lado. E eu acredito que aqui temos também uma chave de vivência da espiritualidade cristã. Que pena que somente diante de situações tão extremas nós estamos nos dando conta disso, porque o bem-estar do outro, o amor ao próximo, ele deveria ser algo contínuo. E isto é o que permeia basicamente a espiritualidade cristã. Então, mais ou menos nesta perspectiva que eu vejo isto. Mas quer ver, professora, tinhas falado uma questão importante sobre a questão da individualidade, né? E às vezes aparenta assim que aquela pessoa ela tenta fazer uma conexão com Deus, né? Com Deus, com Jesus, com a igreja, com o padre, com o pastor, e como se fosse um shopping. A pessoa vai lá para pedir alguma coisa, ela vai lá para comprar alguma coisa. Olha, se eu conseguir comprar um carro, eu prometo que daqui para frente eu vou melhorar agora. Se eu conseguir comprar alguma coisa lá muito cara que eu quero muito, né? Todo o Natal eu vou comprar uns presentes e vou levar para os pobres lá. Aí eu queria que tu comentasse sobre isso, esta negociação que o cristão, ou o dito cristão, ou o dito fiel, acho que em outras religiões não deve ser tão diferente assim, essa relação que se faz com Deus, essa relação de troca e de compra. A interpretação que eu faço é como se Deus fosse um grande shopping, e as pessoas fossem lá no shopping lá para tentar negociar com ele. O que você acha sobre isso, prof? Então, professor Antônio, esta foi a espiritualidade com a qual eu me criei, vamos dizer assim, né? E muitos de nós. Uma espécie de troca com Deus. Então, eu acredito que em muitos lugares, e não é algo somente do ano 2000, 2020, mas antes disso, muito se fez na tradição cristã. Eu falo agora com mais propriedade da tradição cristã, uma espécie até de barganha com Deus, vamos usar uma palavra desta forma, onde se tenta buscar, digamos, uma negociação com Deus, e isso foi muito presente, e ainda é muito presente na tradição cristã por meio das promessas, né? Então, Deus, se você me conceder tal coisa, eu vou andar 20 quilômetros para pagar esta promessa.
Se você me conceder saúde, eu vou, como o senhor falou, como ali no final do ano eu vou dar um presente para as crianças. Então, hoje, e de fato é algo muito presente que eu acredito que está na maior parte das pessoas, e não por maldade, mas por uma tradição que foi se cultivando e que de repente chega um momento em que desemboca até numa teologia da prosperidade, de uma forma um pouquinho inversa, o que eu acho muito perigoso. Então, hoje eu vejo que, na minha experiência de fé, naquilo que a própria teologia nos traz, não é algo que funcione desta maneira, vamos dizer assim, porque Deus é sobretudo amor e gratuidade. Eu acredito assim, Deus não precisa da minha caminhada de 20 quilômetros até o Padre Reus para me conceder saúde. Agora, isto não significa que eu, Ana Paula, não possa fazer como um gesto de devoção pessoal, de gratidão a Deus, por já ter as bênçãos dele na minha vida, digamos assim. O que nós fazemos deve ser por amor. Se eu sou abençoada, se nós somos abençoados em nossas vidas, eu não vejo mal nenhum e até vejo um dever como cristã ou como cristãos, nós compartilharmos daquilo que nós temos no Natal, na Páscoa ou nos outros dias. Eu acredito que nós devemos também viver a solidariedade. Afinal de contas, é um dos grandes ensinamentos de Jesus, mas não como um desencargo de consciência também, né, professor? No sentido de que, não, eu posso viver a minha vida muito tranquila, sem necessidade de querer um mundo melhor, de querer um mundo mais justo, onde as pessoas vivam com dignidade, porque eu simplesmente eu faço minha caridade. E às vezes esta caridade ela pode ser até para, digamos assim, porque eu faço uma caridade, por uma autoexaltação. Isso eu não vejo como um ensinamento assim do cristianismo, né? Esse tornar a fé uma mercadoria, não é uma prática cristã dentro dos ensinamentos de Jesus. Não significa que não podemos compartilhar o que nós temos, não significa que não podemos agradecer, mas Deus não funciona, eu acredito, na negociação, né? Não é um comércio, a fé não é um comércio. Porque assim, prof, tem uma questão que ela é interessante para que a gente possa observar, e esta relação que se tem com a fé, que ela foi, acredito eu, muito deturbada, e acredito também que as pessoas ficam muito confusas com isso, elas acabam não entendendo, e aí, como tu falaste, tu aprendeu que a relação com Deus funcionava dessa forma, era uma forma de troca, né? Inclusive na ideia do sacrifício, né? Vou lá correr 20 quilômetros para poder receber algo em troca. Nas minhas aulas de história, principalmente quando nós chegamos na Reforma ali, e aí a Reforma, Lutero fazia muita crítica na questão da igreja medieval naquela época, que era uma igreja muito comercial, né? Que vendia a questão das relíquias e tudo mais. Só que quando a gente chega no século XXI, a gente observa que as coisas não mudaram tanto assim. Se a gente olhar vídeos na internet, como eu já vi, que eram igrejas que vendem vassouras ungidas por R$ 1.000, ou vendem canetas ungidas por R$ 1.000 para escrever a tua história, que é a melhor história do mundo, né? Os fiéis podendo beijar os pés da pastora, mas pagam R$ 100, certo? Toda essa questão da mercadoria que se tem. Esse dia eu estava lendo o filósofo do século XIX, o Nietzsche, né? E o Nietzsche, ele fez uma afirmação muito polêmica, né? Que era que ele disse que Deus estava morto. O Nietzsche afirmou isso. Mas, bom, aí tentando interpretar por que ele disse aquilo, mesmo sabendo que ele era ateu e tudo mais. Mas ele estava observando a realidade e aquelas pessoas que se beneficiavam da fé, né? Eu
fico imaginando assim, se Nietzsche viesse no século XXI e ele frequentasse algumas igrejas, ele ia simplesmente dizer um jargão popular. Eu já sabia. Eu falei isso há mais de 100 anos atrás. Aí ele vai fazer essa crítica, né? Mas aí toda essa confusão, por que ela se dá afinal? Porque assim, ó, na minha opinião, é claro, pessoas quando vão na igreja, elas vão procurando algo porque elas estão com as suas vidas fragilizadas, muitas vezes. Ou na sua grande maioria das vezes, estão com as vidas estraçalhadas e vão lá buscar um conforto, né? Um conforto espiritual. Isso é uma coisa que ela é boa. E aí, mas só que tem um outro lado que muitas vezes se aproveita dessa pessoa de boa fé. Pô, nos últimos dias agora teve um pastor que o STF proibiu ele de vender feijões mágicos. Feijões mágicos. Aí eu fico pensando assim, quem é que numa época tão difícil que nós estamos vivendo, ainda vai usar o nome de Deus em vão para ganhar dinheiro, para enriquecer? Esta relação que ela é muito confusa, né? Tem uma parte, agora não vou saber exatamente aonde na Bíblia ali que diz ali que a pessoa quando se arrepende tem que ser um arrependimento que ele é verdadeiro, né? Tem que ser lá do fundo do coração dele, quando ele se arrepende de algo mesmo e aí Deus perdoa. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão do arrependimento, quando a pessoa realmente se arrepende e aí ela vai lá e Jesus atende ela. Então, sobre essa questão do arrependimento, eu acredito que o arrependimento verdadeiro ele vem com o desafio e também com o comprometimento que a pessoa tem de uma mudança interior e de uma mudança nas suas ações, nas suas atitudes. Para isso, nós temos uma história muito bonita também, eu julgo como muito bonita, do Novo Testamento, que é do Zaqueu. Não sei se o professor já ouviu falar, certamente ouviu, mas Zaqueu era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos, eles tinham uma certa liberdade de cobrar o imposto para Roma e algo mais, né? O que seria o salário deles. E o Zaqueu, ele cobrava, e cobrava bem este algo mais que era o seu salário. E quando ele escuta falar sobre um tal de Jesus de Nazaré, que prega, anuncia o reino de Deus, um tal de Jesus de Nazaré que faz milagres, ele fica muito... ele quer muito conhecer esse Jesus de Nazaré. E nesta história conta-se que o Zaqueu era pequenininho, então, quando Jesus estava passando com uma grande multidão, ele sobe numa árvore para poder olhar Jesus, né, para ver Jesus passar. E logo na sequência ocorre o encontro dele com Jesus, e Jesus, então, se propõe a visitar Zaqueu. E uma das coisas que o Zaqueu fala é que ele se arrepende do que ele faz, e ele diz assim que ele vai repartir todos os bens que ele tem para com os pobres, e se eu roubei, desfraudei, ele usa o termo bíblico é este, a alguém, eu restituirei 7 vezes mais. Né? E aí Jesus aceita esse arrependimento de Zaqueu e o acolhe também ali na sua, digamos, na sua comunidade, mas não podemos ter a ideia de comunidade como nós temos hoje. Uma vez um professor na teologia, ele fala assim, a conversão de Zaqueu passa pelo bolso de Zaqueu. Né? O que significa isso? Ele sabia que ele tinha cometido injustiças. E aí, o arrependimento que ele tem para realmente aceitar a proposta de Jesus passa por ele deixar de ser injusto, né? Então, a tradição cristã, ela nos traz esse desafio que injustiça, esse tipo de coisa que a gente vê não combina muito com o cristianismo, né? Aliás, não combina nada com o cristianismo. O cristianismo prevê a justiça e a igualdade. Nesse sentido, olhando para as situações que ocorrem,
eu acho que Lutero foi um homem, talvez, à frente do seu tempo, em muitas coisas, porque muitas das propostas de Lutero, da época da Reforma, depois foram revistas e colocadas em prática pela tradição cristã católica a partir do Concílio Vaticano II, de 1964, 68, né? Então, aquilo que Lutero falou há 500 anos foi uma grande busca da Igreja Católica na década de 60, e vindo também hoje incorporar a doutrina cristã, né? Este arrependimento, ele tem que ser de coração, né? Voltando à questão do arrependimento, mas ele tem que ser, sobretudo, de ações. Porque eu dizer, eu me arrependo do que eu fiz, é muito fácil para falar da boca para fora, né? Mas um arrependimento verdadeiro, ele tem uma raiz, que é eu olhar para a minha ação errada, olhar para aquilo que não está correto, não está de acordo com a proposta cristã, tomar consciência disto, dizer, não, eu me arrependo e a partir de hoje eu vou, no mínimo, tentar fazer diferente, né? Nós sabemos que entrando em outras situações de vida, de repente, nas coisas mais particulares nossas, nós vamos novamente cair em algumas situações que nós queremos mudar. Isso é algo muito humano. Mas em questões maiores, penso eu que nós precisamos transformar o arrependimento de coração, sobretudo em ações. Mas aí, professora, me pergunta assim, qual é a diferença do Novo Testamento e do Velho Testamento? Qual é essa diferença significativa que tem o Velho Testamento e o Novo? Eles são muito diferentes. Aí eu lhe pergunto, tem religiões que seguem o Velho Testamento e tem religiões que seguem o Novo Testamento? Ou tem religiões que seguem os dois testamentos? Isso que eu queria que explicasse assim, de uma forma bem acadêmica, para que a gente possa entender do ponto de vista teórico os dois. Bom, eu vou tomar a liberdade aqui de pegar a minha Bíblia, que eu deixei aqui em cima da mesa, e se nós formos olhar, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, na proporção, para a gente ter uma... Opa, eu não me vejo muito bem com as tecnologias. É gigante. Ok. Esta parte maior é o Antigo Testamento. Esta parte menor é o Novo Testamento. Então, a Bíblia ela tem algumas questões. Ela não é linear, então também não significa que a história começa aqui e termina aqui, né? Isto não é assim que nós estudamos e lemos Bíblia. Mas, voltando a essa questão da pergunta, o Antigo Testamento e o Novo, eles marcam a história do povo judeu, certo? No Antigo Testamento, nós temos a história do povo judeu que começa com Abraão, daí temos Abraão, Isaac, Jacó, e segue-se. Aí nós vamos ter no Antigo Testamento muito a história do povo judeu em suas inúmeras dificuldades, né? Eu gosto sempre de olhar na perspectiva histórica para o Antigo Testamento também. Eu sou uma apaixonada pelo Antigo Testamento. E nisto nós vamos ter a visão que o povo judeu tinha de Deus, certo? Gosto muito de... Uma das primeiras coisas que eu aprendi em curso bíblico, lá nos meus 14 ou 15 anos, onde a professora de Bíblia nos ensinava que a Bíblia é a palavra de Deus, é a história de Deus na história do povo judeu. Então, nós não temos que olhar a Bíblia como um livro que Deus escreveu e aí disse, obedeçam isto, né? Mas é uma história de um povo narrando a sua experiência de Deus. No Antigo Testamento, nós vamos ter o povo judeu que vive as suas escravidões, né? O povo judeu passou por sucessivos processos de escravidão, começa no Egito, aí ocorre a história de Moisés, que os liberta, os leva de volta para a Terra Prometida, em Canaã, onde eles vivem durante cerca de 200 anos
num esquema de coletividade, compartilhando aquilo que eles colhem da terra e vão relatando suas experiências de Deus. Claro que isso também olhando depois eles relatam, as histórias vão acontecendo, vão sendo contadas, mas escritas, obviamente, que vão ser bem mais tardias as escritas, né? E depois este povo vai ser escravizado pelos babilônios, vai voltar de lá, e nos seus escritos, nas suas experiências, eles vão relatar muito aquilo que eles fazem como experiência de Deus. Em alguns momentos, sim, eles vão relatar, vão ter a noção, a ideia, de um Deus juiz, de um Deus que castiga, de um Deus que pune os maus, muito na perspectiva de ânsia por justiça com quem era mal com eles, mas também, em alguns momentos da história, esse Deus juiz que, cuidado, se você não fizer o que Deus quer, aquilo que Deus manda, ele vai te julgar, ele vai te condenar. Então, a gente tem um Deus bem cruel, digamos assim, no Antigo Testamento, né? De um povo que também está se estruturando, está se organizando. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, a gente tem a maior parte dos mandamentos, não faz isso, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho. Significa que se a gente tem todos esses nãos, é porque estas coisas aconteciam, né? Então, vem as proibições. Não terás outros deuses, porque o judaísmo vai ser a primeira religião monoteísta. As outras religiões até então eram religiões politeístas. E aí entra também uma outra concepção. E nesse sentido, eles vão criando esta ideia de Deus. Mas há também, em alguns momentos, onde o povo judeu tem a consciência de um Deus que é amor, de um Deus que é ternura também. O profeta Isaías diz que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. E ele não fala isso num sentido de julgamento, mas num sentido de cuidado, num sentido de carinho. E depois nós vemos, mas também no Antigo Testamento, uma grande diferença é que tem muitas leis, né? Nós temos o livro do Levítico, que é um livro com muitas leis, e muitas leis cruéis, inclusive, que hoje a gente até diz, meu Deus, como isso está escrito na Bíblia, né? E no Novo Testamento a gente já vai ter algo muito diferente. Muito diferente no sentido de compreensão de Deus. Com a vida de Jesus histórico, com aquilo que ele viveu, com aquilo que ele ensinou, nós vamos ter a imagem de um Deus que é amor e que é misericórdia. E Jesus incansavelmente nos mostra esta face de Deus nos evangelhos. Então, eu não lembro agora, em algum momento, de alguma passagem do Novo Testamento, dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus, onde Jesus tenha mostrado um rosto de Deus que vai te castigar, que vai te punir, que não vai querer você, essas coisas assim, né? Mas ele mostra, sobretudo, a face de um Deus que é amor, que é misericórdia, e aí ele vai contar várias parábolas, a parábola da moeda da ovelha que se perdeu, a parábola do filho pródigo, ele vai dizer que ninguém vai ao Pai senão por ele, vai dar o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vai nos contar a história do bom samaritano. Então, são todas histórias que ele nos conta para mostrar que Deus é sobretudo amor e misericórdia. E, especialmente na parábola do filho pródigo, um filho que pede para o pai a herança, que sai de casa, que torra a herança e que na volta ele encontra um pai esperando, né? E aí Jesus diz, poxa, esse pai que estava o tempo todo esperando para que esse filho voltasse, é Deus esperando por cada um que se perde. E aí entram as diferentes formas de interpretar esse perder-se, né? Mas que Deus sempre está à nossa espera. Então, eu gosto muito do Leonardo Boff, que é um teólogo brasileiro, e ele fala assim que Jesus chama Deus de Pai,
e chama Deus de Abá. E Abá é uma expressão muito carinhosa, talvez muito próximo ao nosso papaizinho, assim, é desta forma que Jesus vê Deus e mostra o rosto de Deus para nós, né? Como um Deus que é, sobretudo, amor. Mas bom, o comentário que fizeste está perfeito, até para agregar muitas informações agora novas, agora, principalmente para mim. Uma outra questão que eu lhe pergunto assim, ó, o atual Papa, o Papa Francisco, ele é um Papa muito diferente dos Papas anteriores, ele tem muita diferença, porque é um Papa que me chama muita atenção, me chama muita atenção. É um Papa que fala de igualdade, que fala de justiça. Esses tempos ele diz que não é justo que uma pessoa não tenha sequer um lugar para se morar. Ele fala de igualdade e de justiça o tempo todo. Pelo que a gente sabe de Jesus, era isso que Jesus falava, né? No caso, o Papa Francisco, ele por causa do Santo Francisco, né? O Francisco de Assis, que ele escolheu esse nome aí, que era um santo referência, né? Um santo que se dedicou à vida dos pobres, se dedicou à justiça. Queria que tu comentasse sobre a questão do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é muito diferente dos papas anteriores ou ele é só uma continuação dos papas anteriores? Bom, eu vou te dizer, a partir disso é um observar pessoal, certo? Não é vindo da academia ou das aulas, mas, sobretudo, daquilo que eu observo. Lembro-me, quando criança, na casa de meus pais, havia a foto do Papa João Paulo II na parede, né? Algo presente em muitas famílias cristãs católicas. E sempre ao olharmos para aquela foto, para aquele quadro, esse é um homem santo, esse é um grande líder, essas situações. Então, a imagem que eu tinha do Papa João Paulo II era esta, e depois, obviamente, lendo e acompanhando um pouco mais, já na vida adulta, aquilo que havia se tornado história do Papa João Paulo II, que foi um Papa que buscou muitas pontes, sobretudo em termos de preocupação com a paz mundial, né? Era uma referência nesse sentido. Depois o Papa Bento XVI, que havia durante todo o pontificado do Papa João Paulo II, sido o homem que cuidava muito da doutrina, né? Cuidava bastante para que a doutrina cristã não se perdesse, para que não se cometessem heresias, teologias que não fossem adequadas. Então, muitas vezes, o Papa Bento XVI herda aquilo que, muitas vezes não, ele herda aquilo que ele foi enquanto cardeal, o Ratzinger, o braço direito do cuidado com a doutrina cristã durante o pontificado do Papa Francisco, e extremamente, na minha concepção, eram papas que estavam bastante cuidadosos, digamos assim, muito preocupados em manter a doutrina cristã, né? Aquilo que é ensinamento, regra da tradição cristã. O Papa Francisco, ele traz uma vivência, um ser Papa totalmente diferente, ao meu ver, nesta perspectiva, porque a gente não vê assim o Papa Francisco se preocupando muito com textos, né? Com a teologia no sentido de isto não é doutrina cristã. Mas o Papa Francisco, sobretudo, ele vem muito por meio... A fala dele e a prática dele é uma prática muito próxima àquilo que Jesus ensinou, né? Então, já nos primeiros dias, meses do pontificado do Papa Francisco, observou-se que ele
por sua forma de se portar, iria trazer algo novo para a igreja. E esse novo nada mais é do que um resgate daquilo que foi o ensinamento de Jesus, né? De acolher e de não ter a função de Papa como um exercício de poder, né? No sentido de que, eu sou o Papa, isso é uma função muito importante. Não, a gente pode observar que o Papa Francisco, ele vive o ser Papa de uma forma muito humilde. Sobretudo a humildade, acho que é o que fala neste homem. E ele não se importa com demonstrar poder e suas ações vão muito nesta direção. E algo que, de repente, fica muito presente, assim, nestes últimos tempos e no início da pandemia, eu acredito que, inclusive, pessoas que, né, são ateias, que não têm uma vivência religiosa, não acreditam, não têm uma crença, também se encantaram com a oração dele, naquela tarde chuvosa em Roma, ali no início de abril, quando Roma, com a Praça São Pedro, que é algo sempre cheio de turistas, de crentes, de não crentes, de historiadores, de estudantes e de pessoas que vão para fazer turismo, mas que também incluem nesse turismo o passar pela Praça São Pedro, ouvir o Papa, e de repente a gente vê Roma num deserto, as pessoas dentro de casa, Praça São Pedro totalmente vazia, e aquele velhinho todo vestido de branco, com a roupa branca de Papa, sozinho fazendo a oração, não só pelos cristãos, mas a oração por todo mundo. Isso foi uma imagem que calou, eu acredito que dentro de muitos, que ecoou dentro de muitos corações, né? Foi uma cena que eu fiquei uns 3 dias impactada por aquele momento. Isso, eu acredito que mostra que temos um Papa verdadeiramente cristão, né? Não estou com isso dizendo que os outros não eram, não é esta a questão. Mas olhando para o Papa Francisco, a gente diz, é um Papa verdadeiramente cristão, né? Que traz encarnado muito dentro dele aquilo que é ensinamento de Jesus e que depois foi vivido de uma forma muito linda por São Francisco de Assis, né, um grande santo da tradição cristã católica, e que provavelmente não é à toa que o Papa Francisco escolheu o nome de São Francisco de Assis, de Francisco, né, que eram, de certa forma, não dizer, opa, a espiritualidade de Francisco de Assis também faz parte daquilo que eu proponho. Né? Eu imagino muito nessa perspectiva. Chama a atenção do Papa Francisco. E aí Um pouquinho mais alto, professor. O que tu tinhas falado ilustrou bem. Só quero dar uma pequena contribuição que eu acho que é interessante do Papa Francisco, que é o seguinte: ele consegue tocar no coração das pessoas, né? Ele tem essa capacidade, mesmo naquelas pessoas que não são ligadas, não tem nenhuma ligação com a fé, mas ele tem essa capacidade de conseguir tocar no coração das pessoas. Aí eu lhe pergunto uma questão assim, ó. O Papa Francisco, ele está bem próximo de Deus, porque se ele tem essa capacidade de tocar no coração das pessoas, e acho que isso é algo extremamente difícil, eu acho que não basta querer, tem que ter toda uma trajetória, uma história, e tem que acreditar naquilo que se faz, né? Aí eu te pergunto assim, o Papa Francisco, ele está próximo de Deus? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar em relação à proximidade ou não proximidade de Deus, nesse sentido. Mas agora eu quero voltar, antes de falar do Papa Francisco, a falar de Jesus, né? Para depois voltarmos ao Papa Francisco. Em uma passagem bíblica, que agora eu não me recordo qual, fala assim, que as pessoas olhavam para Jesus porque ele falava com autoridade.
Só que este falar com autoridade não é falar como um poderoso chefão que Jesus tinha. Mas onde estava a autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus estava nas suas palavras e nos seus atos. Então, assim, aquilo que Jesus falava era sustentado por suas atitudes, por suas ações, por sua missão, por seus atos e também, né, eu imagino, por seus momentos de oração. Porque Jesus mantinha uma vida de oração, de ação e também de ensinamento em equilíbrio. Pelo menos é o que nós podemos compreender do que está presente nos evangelhos, né? Voltando ao Papa Francisco, eu acho que o que ele fala, né, para nós e que toca a cristãos, que toca a diferentes correntes cristãs, não só a Igreja Católica, que toca também no coração de pessoas que são de outras religiões ou que não acreditam, é porque ele nos fala com autoridade. Então, não sei se é uma questão de mais próximo ou menos próximo de Deus, mas eu acredito muito que isto é fruto de uma vivência, é fruto da espiritualidade dele, do cultivo pessoal, da oração, sim, que é importante, que faz parte da vida das pessoas, e é fruto também de sua prática, né? O cristianismo do Papa Francisco coloca em total, em quase perfeito equilíbrio, eu imagino, a oração e a ação, né? A meditação da palavra de Deus, mas também a ação para com as pessoas, o estar com as pessoas, o olhar de uma forma muito especial e essencial para o ser humano. Eu imagino que é isso que mais nos toca, no que o Papa Francisco fala e a gente acolhe isto. Mas aí assim, ó, eu lhe pergunto, com tudo isso que falasse, né, nessa questão do Papa Francisco, de Jesus, o Novo Testamento, nós estamos falando até aqui em amor 100% até aqui. Nós estamos falando em amor, perdão, fé, arrependimento. Enfim, a gente está falando de bons sentimentos, né? Mas aí, vamos tentar confrontar agora essas ideias para a gente tentar não chegar numa conta exata, mas tentar chegar próximo aí a algumas questões que são relevantes. 2016, nas Olimpíadas, né, o Brasil foi campeão de futebol. No final do jogo, o Neymar ele colocou uma fitinha na testa, aonde dizia Jesus 100%, né? E bom, e aí ele se desentendeu ali com o jornalista e ele foi para cima do jornalista e falou vários palavrões, mas dos piores que tinha, ele falou para o jornalista. E ele com a faixinha de Jesus 100% na testa, né? Nas redes sociais, a gente vê muito isso, né? Por exemplo, o cara tem lá lá no seu perfil, Jesus 100%, Jesus amor, Jesus maravilhoso, Jesus isso, Jesus aquilo. Aí ele me posta um vídeo e diz assim, bandido bom é bandido morto, tem que dar um tiro na testa mesmo e matar esse vagabundo. Eu queria que tu comentasse essa relação desse cristão com as suas práticas. Tu falaste que o Papa ele consegue juntar a teoria com a prática, ele junta as duas e com muita facilidade. Jesus Cristo ainda nem se fala. Era teoria e prática caminhando lado a lado. Mas e essa pessoa que se diz cristã hoje, diz que é Jesus 100%, Jesus amor, ele vai para as redes sociais, ele vai para as redes sociais e ele fala em ódio e raiva o tempo todo. Queria que tu comentasse assim, ó, o que está acontecendo com esse dito cristão? Ele não leu o Novo Testamento? Esta é uma das coisas que acredito que mais nos intriga, né? Eu
isso é um julgamento pessoal. Se alguém pensar desta forma, eu peço desculpas por estar falando isto, né? Mas eu não consigo entender uma pessoa que deseja a morte de um ser humano, independente de quem quer que seja, como um cristão. Eu não consigo, Ana Paula, não consigo entender uma pessoa ou reconhecer uma pessoa como cristã ou como alguém que tem um mínimo conhecimento do que é ser cristão. Porque algo que nós herdamos do judaísmo é o mandamento, não matarás, né? Então, isto é algo que já era dos judeus e nós, por termos nascido de dentro do judaísmo, herdamos isto. E quem fez catequese ou foi para a escolinha dominical aprendeu isto. Agora, infelizmente, talvez pessoas que pensam desta forma decoraram este mandamento, né, porque é algo que faz parte, mas não entenderam o que é isto. Eu acredito que não tem como nós olharmos e nos entendermos como cristãos tendo desejos de morte por alguém, independente de quem quer que seja esta pessoa. E aí, de novo, eu quero recorrer ao Jesus na cruz, né? Quando Jesus foi pregado injustamente, de uma forma injusta, às vezes a gente romantiza a morte de Jesus, dizendo: ah, Jesus morreu por nós. E nós ficamos nessa questão do Jesus morreu por nós, é muito bonito, e aí vem a Páscoa, e ele deu a vida por nós, e a gente não entende uma outra coisa, muitas vezes, de que Jesus foi assassinado injustamente. Né? Ele foi morto na cruz. Ele não disse me crucifiquem. Não, é consequência de todos os ensinamentos dele, naquele tempo, naquele contexto social, econômico, político e religioso, ele sofreu injustamente um castigo. E o pior dos castigos, que foi a morte de cruz. E quando ele estava na cruz, ele olha para Deus, ele olha, né? Ele pede a Deus que perdoe aqueles que estão os seus carrascos, né? Os seus agressores, os seus assassinos, porque eles não sabem o que fazem. Então, diante disso, acho que nós não temos palavras para dizer que a pessoa fala, né, digamos, que é cristã, que acredita, que tem fé, que é 100% Jesus, mas tem uma atitude que é totalmente contrária à vida. E aí, de novo, né, em outra passagem bíblica, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não está escrito eu vim para que os bonzinhos tenham vida e a tenham em abundância. Está escrito todos. Quando olhando para também alguns textos onde Jesus disse: ah, eu dou a minha vida por vocês, ele está falando: eu dou a minha vida pela humanidade. Então, não está excluindo pessoas. E, de repente, a gente encontra, né, estas situações onde, não, eu vou na igreja todos os domingos, mas se a pessoa matou alguém, ela merece a morte, né? Não é o eu não vejo como esta sede de vingança como algo cristão. Não compreendo desta forma. Seu microfone está desligado. Agora deu. Bom, uma outra questão dos últimos anos que tem acontecido muito, e aí tem chamado a atenção, e é em manifestações religiosas, se aparece muito a questão da bandeira de Israel, né? Que pelo que eu sei do conhecimento histórico que tenho, né? Israel, eles não consideram Jesus como o Messias, né? Eles não consideram. Eles continuam esperando o seu Messias ainda, né?
Só que aí, em manifestações religiosas cristãs, sempre colocam lá a bandeira de Israel. Inclusive, pessoas religiosas, pessoas cristãs que ostentam essa bandeira. Na minha opinião, tem uma grande confusão aí, uma grande confusão. Esses tempos levantei numa sala de aula, era o conteúdo pertinente do 9º ano, que nós falávamos sobre religião, e aí eu tentei confrontar essa ideia. E aí que me chamou a atenção, uma das alunas pegou e disse, tá, mas se Jesus viveu em Israel, é isso mesmo, assim funciona. E aí eu tentei contrapor, né? Contrapor não, mas a questão filosófica das duas religiões são completamente diferentes. Mas a menina, ela não, possivelmente eu vinha de uma família que acreditava nesse vínculo, né? Mas esse vínculo histórico, eu queria que tu comentaste, tá? Que hoje está se tentando fazer cristianismo e judaísmo. Apesar que eu já escutei palestra de alguns judeus e eles dizem, olha, isso é completamente confusão, isso aí que estão fazendo. Inclusive, alguns estão dizendo, a gente não sabe nem de onde é que está vindo isso, essa confusão, mas não tem nada a ver uma religião com a outra. O que que você acha sobre isso? Eu também, eu não consigo entender de onde veio, não sei a origem que tem, o porquê destas bandeiras de Israel estarem em manifestações religiosas cristãs. No sentido teológico, não faz sentido, né? Porque o cristianismo ele é uma religião diferente do judaísmo. Sim, nós precisamos compreender que o cristianismo nasce de dentro do judaísmo, isso é fato, porque Jesus, o povo judeu esperava o Messias, de repente aparece esse tal de Jesus de Nazaré que faz milagres, que ensina, que anuncia o reino de Deus, e um grupo de pessoas vai reconhecer Jesus como Messias. E aí começa, então, depois da morte e da experiência da ressurreição, aquele grupo vai ser o grupo dos que se tornam cristãos, e temos, então, uma nova religião, deixando para trás a grande esperança de Israel, porque, afinal de contas, a esperança que o povo judeu tinha se concretizou. Os que permanecem esperando, como o senhor acabou de mencionar, os judeus, eles continuam esperando este Messias. Então, Jesus não é o Messias. Sendo desta forma, olhando na perspectiva das duas religiões, a única coisa que eu tendo a fazer é concordar que é uma grande confusão, né? Porque os símbolos judeus não representam o cristianismo. Os judeus estão numa esperança, né? Não cabe aqui a ninguém de nós julgarmos se é certo ou se é errado, não é essa a questão, mas para os cristãos o Messias é Jesus, né? Então não tem que estar misturando muito as coisas. Talvez olhando os cenários tenha muito mais a ver com perspectiva, misturas em termos de questões políticas, de olhar para Israel como um país modelo na cabeça de algumas pessoas e trazerem a bandeira, porque eu não consigo ver sustentação, digamos assim, teológica para a bandeira de Israel em manifestação cristã. Apesar de que alguns grupos também, né, cristãos, têm o Antigo Testamento muito presente, né, olham muito para o Antigo Testamento, às vezes mais do que para o Novo Testamento. Isto também é algo que permeia algumas comunidades cristãs. Esclarecedora, dá para a gente ter uma ideia mais apropriada agora sobre essa questão do cristianismo e do judaísmo, né? O que está acontecendo. Bom, a gente está chegando agora ao final. Acho que foi um bate-papo assim extremamente relevante. Deu para aprender muito contigo, professora Ana Paula.
Eu quero te agradecer muito. E, para concluir, eu quero lhe fazer uma pergunta agora, uma pergunta desafiadora, que acredito que todo mundo já teve vontade de voltar no tempo um dia, né? A minha lista é muito grande, a minha lista é gigante, tá? É gigante a minha lista. Minha lista ia começar pelo futebol. Então, assim, ó, eu lhe pergunto, professora Ana Paula, se você conseguisse voltar no tempo, qual o fato histórico que você mudaria? Pode repetir o final da pergunta, porque eu não consegui escutar, deu uma falhada no som. Se você pudesse voltar no tempo, qual o fato histórico que você mudaria? O microfone está desligado agora. Ok, obrigada. Tem uma lista também para olhar para trás, mas eu acabei olhando muito mais dentro desta perspectiva que nós estamos conversando, certo? Não olhei para fatos, obviamente, alguns fatos recentes, se pudéssemos voltar atrás, claro que gostaríamos, né? E bem recentes, inclusive. Mas, olhando para isso que nós fomos conversando, eu sempre me impliquei muito e casualmente não entramos neste assunto. Eu sempre me impliquei muito com a história da igreja, de quando, no ano de 313, posteriormente no ano de 380, o cristianismo até 313 era uma religião, digamos assim, marginalizada dentro do Império Romano. Os cristãos foram muito perseguidos e, por vezes, foram mortos. No entanto, olhando, né, dentro dos documentos, dentro dos livros, eles viviam de uma forma, como que eu vou dizer, de uma forma muito carismática. E agora, permitam-me aqui fazer a distinção, não estamos falando de renovação carismática, mas trazendo dentro de si o grande carisma inicial dos ensinamentos de Jesus. Claro, só tinham se passado também 3 séculos, e eles davam a vida por aquilo, né? Se tinha que morrer lá para agradar o imperador romano, eles morriam, né? E não negavam a sua fé. E não que eu acho que foi bom isso que aconteceu, não é essa a questão, mas a questão é esse vigor, este carisma, este não abrir mão de suas crenças. E no ano 313, o que acontece? O imperador da época, o Constantino, ele, por questões também políticas da época e necessidade de que o Império Romano estivesse mais unido, não podia ter muita divisão entre os cristãos e os não cristãos ali, ele permite que a tradição cristã se torne a religião, uma religião livre dentro do Império Romano. Tá, isso do ponto de vista humano, digamos assim, histórico também, muito, muito legal, né? Os cristãos puderam cultuar a sua crença, cultuar o seu Deus, exercer a sua crença, viver a sua fé sem perseguição. Mas no ano 380, o imperador Teodósio, ele torna a tradição cristã como a religião oficial do império. E aí, quem não é cristão passa a ser perseguido, né? Então, não tem mais uma tolerância. Aquilo que antes os cristãos viviam perseguidos, alguns passam, em nome do cristianismo, em nome de um império romano, né, ali, unido, digamos assim, um só Deus, um só povo, um só imperador, passa a perseguir quem não é cristão. Então, isso é um fato histórico, assim, que
sempre me incomodou, né? Desde que eu tive contato com este conhecimento, com essa informação, eu sempre fiquei, mas por quê? Não que eu quisesse que os cristãos continuassem a ser perseguidos, não é essa a questão, mas o fato, por que que de perseguidos, de repente, começam a se tornar perseguidores? É algo que me incomoda muito. E um outro, não sei se eu posso falar duas coisas, mas que não é mudança. Eu sempre acho que Claro que sim. pena que o Papa João 23. Oi? Oi, pode falar. Um outro fato histórico não é de mudança, mas é que eu normalmente penso, poxa, que pena que o Papa João 23, que foi o Papa que iniciou o Concílio Vaticano II, não foi contemporâneo de Lutero. Mais ou menos nisso, porque as ideias deles foram muito semelhantes e, obviamente, talvez se tivessem sido contemporâneos, não teria ocorrido uma cisão na época, uma reforma luterana, né? Mas com todo o respeito aos luteranos, às vezes eu brinco que meu santo predileto é o São Lutero. Claro, ele não é santo, mas eu acho muito bonito aquilo que ele também se preocupou naquela época e que depois, muito mais tarde, se torna uma preocupação da Igreja Católica também, rever toda uma história. Ok, então, professora, lhe agradeço, foi uma boa participação aqui. Não só eu, como todos aqui, futuramente, quero lhe convidar para que a gente possa trocar uma outra ideia aí. Tema religião, tema não religião. Gostei muito da sua participação aqui. Lhe agradeço muito. Uma boa noite. Eu que agradeço o convite, a mediação que a Luci fez também entre nós, entre o professor Antônio e eu. A Luci é uma amiga nossa, comum, né? Então, agradeço a ela, não sei se ela está nos assistindo ou não, agradeço por este espaço. Eu peço desculpas, porque é a primeira vez que eu faço algo desta maneira, uma live. Normalmente em sala de aula as coisas são de uma outra forma. Peço desculpa também se eu me atrapalhei em algum momento de colocar, porque é uma novidade. E, sobretudo, agradeço por este momento que nós tivemos, por este aprendizado e pelo espaço e a generosidade de quem nos assistiu também. E desejo a todos e todas uma boa noite e um bom final de semana. Tá certo. Obrigado, prof. Tchau. Tchau, tchau. Yeah.